caminhamos com o Espírito Santo, nós temos a convicção de que a eternidade caminha conosco. É o céu na terra em nós, por meio dele. Essa experiência viva, do mover vivo do Espírito de Deus habitando em nós. A influência dele é tão poderosa, tão sublime, tão única, que ele gera em nós uma redenção. E uma redenção que nos coloca como pequeninos diante de algo tão poderoso. Algo tão imenso, há uma dimensão, algo sublime, algo que nos impacta, que nos leva a sermos influenciados a essa verdade, a verdade de quem Ele é e que Ele nos leva a ser e a nos enxergar de quem somos por sermos gerados dEle. A verdade é que o ventre da nossa mãe foi emprestado. Porque a palavra de Deus fala que antes da fundação do mundo, antes, Ele já tinha escrito, Ele já colocou o nosso nome na palma da sua mão. A verdade é que nós somos dEle. E que o nosso ventre, o ventre da nossa mãe foi passageiro. Foi um lugar para nascer como Jesus. Jesus nasceu de um ventre. Mas chegou no momento quando Ele recebeu o poder do Espírito Santo. Ele caminhou junto com o Pai, junto com o seu Espírito, sabendo a identidade de quem Ele era e aonde Ele executava quem Ele era. Ele deixou a marca de quem Ele era e décadas passam e nós sabemos a marca de quem é Jesus. Você precisa saber quem você é. Você precisa se encontrar nele e saber quem você é. E viver esse lugar que você foi chamado para viver nele. Ah, Senhor, obrigado por fazermos parte de um ventre. Por termos uma mãe e um pai. Um pai, uma identidade, um registro na certidão de nascimento, um nome ali. Da onde viemos, a nossa família, a nossa descendência, mas acima de tudo, nós viemos dele e para ele. Nós precisamos nos encontrar com ele aqui na terra, para viver aquilo que ele nos chamou para viver e poder dizer esse louvor: és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo, porque não conseguimos declarar a fidelidade no meio da dificuldade, no meio da enfermidade, no meio da luta. É muito difícil conseguir olhar com os olhos para os olhos do Senhor e encontrar esse lugar de amparo. Somente aqueles que vivem realmente esse encontro impactante com Ele diariamente vai para esse lugar. Onde ao redor da sua casa é um caos, onde ao redor da sua casa pode ser feio, aonde você mora não é um lar habitável, não é um lar perfeito, mas por você viver nele, aquele lugar se torna um lugar pleno, aquele lugar se torna um lugar lindo, porque a presença de Deus constrói em você, e aonde você participa, aonde você está, tudo para. É como se o tempo, os minutos, o segundo, a eternidade, o universo, tudo para, porque a presença de Deus faz parar tudo ao seu redor. Você não quer estar em outro lugar, aquele lugar se torna horas como se fossem minutos, porque você está nele. Você ama as pessoas ao seu redor, mas você ama mais estar nele. Que nesta manhã possamos ir neste lugar. Santo Espírito, leva-nos a este lugar. Eu quero este lugar. Eu quero este lugar. Em todo tempo. Ajuda-nos. Em todo tempo tu és tão amor, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade
sobre São Paulo esse mover de Deus. Nós declaramos em nome de Jesus que onde as pessoas estiverem na rua, elas vão levantar as mãos para adorar a Deus, em cada esquina, em cada rua, em cada semáforo, em cada lugar. As pessoas se levantarão as mãos, levantarão as suas mãos para adorá-lo aonde estiver, derrubando vergonha, timidez, paralisia, mas só querem glorificar aquele que nos fez, aquele que está acima de todos e de tudo, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Senhor, reina sobre São Paulo, reina sobre esta cidade, reina sobre esta região, reina sobre esta casa, reina sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que faz parte deste local, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, queremos alcançar aqueles que são inalcançáveis, queremos alcançar os necessitados, os perdidos, queremos alcançar, Senhor, os famintos, queremos alcançar aqueles que estão sem esperança. Coloca-nos neste lugar, coloca no meio dessas pessoas, aonde, debaixo do viaduto, nas esquinas, nos lugares improváveis. Coloca-nos, Senhor, levanta a minha vida neste lugar, Senhor, levanta a vida desta igreja para ir para estes lugares, Senhor. Temos sede de Ti, temos sede, Pai. Somos tão gratos pelo como fomos resgatados. A nossa história de resgate, a nossa história de sermos impactados não pode ficar guardada. Ela tem que ser escrita, ela tem que ser dita, ela tem que ser gritada em voz alta. Como fomos alcançados, como o Senhor nos salvou, em nome de Jesus. A partir de agora, esta igreja, nós vamos gravar testemunhos de como você foi alcançado. Como você foi alcançado. E nós vamos lançar os testemunhos. Como você foi. Você teve uma história de impacto. E essa história não pode ser guardada. Ela tem que ser partilhada para alcançar a outros. A condição como você estava e como Ele veio, como Ele te tocou e como sua vida mudou. Amém? Pode se assentar, igreja. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. Não sei se quem esteve assistindo aí, está acontecendo em Asbury, assim que fala. Asbury. Eu vou ainda falar em inglês, Asbury. E é algo maravilhoso. Algumas pessoas começaram a questionar esse mover. Mas eu acho incrível, pessoas que não foram lá, questionar aquilo que não está no lugar para ver. O cristão, ele é assim, o cristão, ele tem um olhar terrível. Eu aprendi que aquilo que eu não sei, eu não falo. Que aquilo que eu não entendo, eu não falo. E nós fomos vendo no decorrer dos dias vários teólogos, pessoas conhecidas, dando o seu parecer. Mas foi incrível, líderes, pastores de Deus foram até o lugar que tiveram condições. Se eu pudesse, eu estaria lá. Eu estaria lá. Porque eu vim para Cristo, eu sempre quis ver, né? Não sei se a Neide lembra, né? Quando acontecia na unção de São Paulo, né? O pé chato curava. Eu corria na primeira fila que eu tinha que ver, fazia o molde, né? Eu parecia Tomé, eu tinha que ver. Eu tinha que ver, meus olhos tinham que contemplar. Isso, era uma coisa de louco, sempre foi assim. E eu tenho que ver. Então, eu não paro até eu ver, eu tenho que ver. É assim que o Senhor me atrai, eu tenho que ver. E é incrível, pastores de Deus começaram a ir lá. E foram vendo um grupo de pessoas se arrependendo. Naquele dia foi pregado contra o pecado. Uma pregação expositiva contra o pecado. Falando da área sexual, do arrependimento na vida dos jovens, porque ele é uma universidade. Amados, ali um jovem se prostrou
diante do altar no final do culto e começou a confessar seus pecados, pecados inimagináveis. E ali tinha um grupo de 19 jovens, aqueles 19 jovens o abraçou, não condenou, o abraçou. E ali começou a mover, porque todos eles já tinham ido para suas salas, porque de segunda, quarta e sexta é o dia de culto. E todos eles já tinham ido para as salas e foram ver que os colegas não voltaram. Uma boa parte não voltou, eles foram de volta para a capela, foram de volta para aquele local. E ali foram vendo os pedidos de perdão, arrependimento, e foram as pessoas ficando, e as pessoas foram se prostrando, foram se arrependendo. O mover do Espírito Santo tem gerado arrependimento dos pecados. Qual é o lugar que você quer estar? Você quer estar no lugar que se prostra, se rende? Ou você quer estar naquele lugar que vem para julgar ou condenar? Eu quero estar nesse lugar que se prostra. É nesse lugar. E o tema da palavra nesta manhã é sobre a presença de Deus. Eu quero que você abra a Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Versículo 5, que diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, e Ele fez habitar em nós. Ele fez habitar em nós? Essa é a minha tradução. Tem outra tradução, ok? Mas eu quero ler a minha, que é da versão Almeida, revista atualizada. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Quando nós olhamos verdadeiramente o mover do Espírito Santo, nós vemos que Ele verdadeiramente anseia por nós. O Espírito de Deus anseia por nós. Põe isso em você. Ele anseia por você. Ele anseia pelo desejo que você permita a presença dEle reinar em você. Amém? A palavra anseia significa ter um desejo intenso. Ele é um desejo intenso. O Espírito de Deus, Ele tem um desejo intenso em habitar em nós. Muito forte. Então, vamos ler o texto da seguinte forma. Ou supondes em que vão afirmar a Escritura, é com ciúmes que por nós, o Espírito de Deus tem um desejo intenso que Ele habite em nós. É como uma mãe que vai parir um filho. Não é como, o Espírito Santo muito mais. Quando a mãe está morrendo parindo, parto normal, cesárea é diferente, parto normal. Tive 3 partos normais, então eu posso falar de parto normal. Os 3 diferentes. A coisa que eu mais queria era ver o rostinho do bebê. E eu acredito que toda mãe é assim. Dependente de cesárea ou parto normal. A hora que mais deseja é pegar a criança no braço. Ali já foi a dor, já foi a contração, já foi tudo. Tudo sumiu. Você nem está mais preocupado com os enfermeiros, pelo que você vai passar. Você quer pegar a criança. Você quer estar com a criança. Você quer estar com o seu bebê no braço. Você quer olhar o rosto.
Você quer saber se nasceu bem, se está bem. É um amor intenso que você não dá para outro. Você não quer dar para outro. Você não quer permitir que outro partilhe isso no seu lugar. Entende? É algo muito forte. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele traz, ele tem esse anseio. Só que nós não entendemos esse anseio, porque nós somos rejeitados. E vivemos uma rejeição terrena. E essa rejeição terrena não permitimos, não acreditamos na veracidade desse amor, desse impacto desse amor. E hoje eu quero abrir a sua visão por meio do Espírito Santo. Amém? Abrindo aqui um parênteses, o Espírito Santo está falando para eu trazer uma clareza aqui. Quando eu estou falando de algumas pessoas, eu estou mencionando pessoas famosas, com dúvida em relação ao que está acontecendo lá. Não nós somos tão simples, né? Não é verdade? Pessoas que têm milhões em redes sociais e começam a colocar dúvida. Você tem milhões em redes sociais, você tem que pensar bem o que você vai partilhar. Porque você pode conduzir um povo a um afastamento de um poder de Deus. Por isso nós temos que pensar bem o que nós vamos colocar. Agora, nós aqui, nós somos pequenos. Amém? Então, não estou me referindo a esses grandes aqui. O Espírito Santo falou para eu trazer essa clareza aqui. Ok? Porque houve uma dúvida nesse sentido. Tá bom? Momento algum aqui eu estou questionando algum pensamento que alguém aqui tenha contra. Eu fiquei muitos dias com um ponto perguntando, Senhor, é o teu mover? Se é o teu mover, eu quero. Eu quero se mover. Eu quero se mover para a minha igreja, Pai. Para os jovens dessa igreja. Para a região que nós estamos. Amém? Depois eu vou contar uma experiência que eu vivi. Voltando aqui à palavra. Então, nós vemos que verdadeiramente Ele anseia por nós. A palavra anseia significa ter um desejo intenso. Esse tem sido o clamor mais profundo do seu coração desde o começo dos tempos. Esse é o desejo de Deus, do coração de Deus, desde o começo da humanidade, desde o começo dos tempos. Amém? Nós vemos que desde o início, desde que Adão pecou, as primeiras palavras de Deus não foram uma proclamação de julgamento, mas Ele olha para Adão, a Bíblia fala que ele estava andando no jardim, Adão ouviu os passos de Deus. Olha que coisa linda, já pensou? Você ouve os passos e é Deus andando na sua casa, no seu jardim. Meu Deus, acho que eu caio destartelada ali, falo, Senhor, mestre, né? Que coisa linda. Então ele ouviu Deus andando no jardim. Adão, o que ele fez? Ele se escondeu. Deus não olha para ele com julgamento, mas ele fala, Adão, aonde você está? Ele já sabia onde Adão estava, mas ele estava se referindo aqui, ó. Aonde você está? Em mim. Eu te pergunto nessa manhã, aonde você está? Você consegue ouvir o intenso clamor do coração de Deus? Aonde você está? É como uma mãe, né? Eu gosto de falar muito da mãe, né? Porque eu sou mãe. Então, eu posso falar, não posso falar muito do pai. Porque eu não sou pai, eu sou mãe. Certo? É como a mãe. O teu filho não chega em casa, daqui a pouco o filho aparece e não te dá resposta, não te fala onde que está, daqui a pouco entra em casa e você fala, aonde você está? Onde você estava? Você não me fala onde você estava, estou com o coração na boca, todos, né? Lógico, não se compara. Agora, imagina Deus olhando para Adão, ele já sabia que Adão tinha pecado, que Adão e Eva já tinham posto o pé na jaca,
Ele já sabia. Então, imagina o sentimento de Deus, aonde você está. Aonde você está. Em outras palavras, não se esconde de mim. Adão se escondeu dele. Ele queria dizer, não se esconda de mim. O pecado nos leva a se esconder de Deus. Nos leva a nos afastar de Deus. Essa tem sido a angústia de Deus ao longo de todo esse tempo, de toda essa era, de toda essa década. A angústia de Deus. E nós vamos vendo que há um povo que deseja conhecer Ele em resposta do seu desejo por nós. Nós sabemos que tem um povo que quer conhecer Ele. Há muitas pessoas que têm chorado em lágrimas para que haja um despertar. Tudo começa por meio de orações, tudo começa por meio de um povo que passa a conhecer Deus, e por conhecer Deus, olha para a humanidade, vê a humanidade em cinzas, em caos, vê a humanidade devastada, vê a humanidade sofrida. Ontem eu saí com as minhas filhas da parte da manhã, e no lugar que nós fomos, passamos num pedaço, e eu falava assim para a Letícia, cadê a Letícia aqui? Falava ali para a Letícia, Letícia, você vê o estado das pessoas. Havia um casal, de rua, e eles gritavam no meio da rua. Eu falei assim, Letícia, olha o estado que estão as pessoas, dá vontade de chorar. Eu só tenho vontade de chorar. Eu só tenho vontade de chorar. Senhor, vem com a tua misericórdia, vem com o teu amor, ajuda-nos a mudar essa história. E nós nos sentimos tão inaptos para mudar tudo isso. Mas uma coisa eu sei, eu consigo fazer algo que é por meio da oração. A oração é o gigante que você clama, é aquele gigante se tornando real. É irreal no momento, mas vai se tornar real. Entendeu? Vai se tornar real. Então, aquilo que eu não consigo alcançar humanamente, eu transformo em uma ação poderosa, gigante, alcançando e transformando todo lugar que está devastado ao meu redor. Amém? Nós vemos um povo que desejava, que desejou viver isso na palavra de Deus. Então podemos falar de várias pessoas na Bíblia. Uma delas é Enoque. Hebreus capítulo 11, versículo 11 diz, fala que ele agradou a Deus. Não foi porque ele caminhou com Deus, e sim seu maior desejo era conhecer intimamente com Deus. Judas caminhou com Jesus, mas Judas era um traidor. Caminhar não representa viver uma vida intimamente. Eu posso caminhar com você, mas por dentro eu sou uma hipócrita, falsa, mentirosa, caluniadora. Entende? Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Então nós vemos que ele não foi ele que caminhou com Deus, em si seu maior desejo era conhecer intimamente a Deus. É conhecer. Eu estou casada, vou fazer 26 anos. Está em mim caminhar 26 anos por caminhar. E nós vemos muitas pessoas que viveram dessa forma, dessa maneira. E nós vemos aqueles que decidem caminhar intimamente em conhecer. Em conhecer. Algo muito profundo. Não tem como não trazermos exemplos da família para ressaltar a beleza e a grandeza da nossa caminhada em Deus. Então nós vemos que por isso, ele era agradável a Deus, ter um relacionamento íntimo com Ele, do jeito que Ele anseia por nós. Enoque, ele foi levado para Deus, ele não morreu, Deus o levou para Ele.
é muito forte. Você já pensou em ter uma caminhada que Deus traz você para Ele? Aonde estão os teus olhos? Aonde está a primazia do teu olhar? Aonde está? Vai definir a intimidade com Deus. Em outras palavras, o que te ocupa é o que interfere a sua intimidade com Deus. Amém? Diga glória a Deus. Podemos mencionar Noé, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé andava com Deus. À medida que ele se achegava em Deus, Deus se achegava a ele, avisando as coisas que iriam acontecer. Já pensou você caminhar com Deus e Deus vai relatando o que está para acontecer e te usa como alguém que vai remover, te usa de uma forma para trazer soluções e socorrer o ambiente no local em que você está, que é o que aconteceu com Noé? Muitos achavam ele louco, não é verdade? Louco. E ele, durante todo esse tempo, ele ia e se achegava a Deus. E Deus ia revelando a ele, dando conhecimento, capacidade para construir. Qual é o conhecimento e a capacidade que você tem recebido dele para construir na sua igreja local, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança? Requer uma caminhada de ir até ele. Diga glória a Deus. Vimos isso em Abraão. Não poderíamos deixar de falar de Abraão, não é verdade? Quando Deus convida a andar na presença dele. Ele fala em Gênesis capítulo 17, versículo 1, onde ele fala, andar na minha presença. Ele fala para Abraão, ande na minha presença. Vemos esse convite também a Isaac, a Jacó, onde ele fala em Romanos capítulo 9, versículo 13, que ele fala, amei Jacó. Meu Deus, olha que lindo. Olha que lindo, amém Jacó. Ao poder ouvir isso de Deus, Deus falar que Ele ama você. Que Ele ama você. Olha que coisa linda. Nós vemos que na frente, nós vemos que Jacó, enquanto ele passava o tempo todo brigando, se escondendo do seu irmão, fugindo do seu irmão, nós vemos que Deus lá na frente, Ele pega Jacó e o traz para um encontro arrebatador. E resgata Jacó. Muda o nome de Jacó. Muda a sua história. Muda o seu legado. Muda a sua vida. Através da descendência de Jacó, foi criada as tribos de Israel. Eu quero te falar algo. Enquanto nós estamos preocupados com o pecado do irmão do lado, aqui nós temos exemplo de pessoas que pecaram. Que pecaram. Mas que Deus foi dando a volta, foi fazendo e os atraiu. Nós não temos que nos preocupar com o pecado do irmão. Nós temos que chorar para que Deus resgate essa alma. Como nós a cada dia estamos sendo resgatados. Há um braço de ferro aqui, que foi implantado na sua vida, e que tem sido gerado por meio de pessoas e gerações, pessoas ao seu lado que veio dentro de igreja, que não procede de Deus. E esse braço de ferro coloca no seu sentimento eu sou santo. Nós não somos santos.
A Bíblia fala que todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. O maior lugar que nós pecamos é o pensamento. A partir do momento que eu penso algo contra o meu irmão, já estou pecando. O maior ataque que vivemos é aqui, ó, é na mente. É aqui. É aqui. É a guerra. Não preciso estar na guerra. Eu já vivo uma guerra, não é assim? É aqui, é a guerra. Diga glória a Deus. Depois de 400 anos, o povo escravo no deserto, o povo escravo no Egito. Nós vemos ali uma escravidão. Os filhos de Israel se enganaram ao principal propósito de Deus libertá-los da escravidão. Nós vemos que eles estavam presos 400 anos debaixo do domínio do Egito, mas quando eles foram tirados daquele lugar, eles não entenderam o propósito desta visão, o propósito de ser retirado, que Deus queria. Em todo tempo, desde Adão, Deus tem levado a humanidade a entender que o que Ele quer de nós é uma presença nele, é que caminhemos nele para Ele. É isso que nós precisamos entender. E é isso que nós não desejamos viver. Porque nós queremos caminhar no terreno. Nós queremos caminhar no meio de coisas, de circunstâncias, de pessoas, de posse, de lugares. Mas não caminhamos nele, não vivemos nele. Entende? Deus está nos chamando para viver nele. Há um anseio de Deus e há um anseio de Satanás que você não vá para esse lugar. Entende? Ou você caminha na margem, que é o que Satanás quer, ou você vai para as águas profundas. Nós vemos que aquele povo se enganou na visão. Eles achavam que tudo se resumia em herdar uma terra prometida. Mas era muito mais que isso. Deus não prometeu uma terra prometida. Deus não veio para falar para eles: eu estou te tirando para dar uma terra prometida. Não foi isso. Deus, Ele não é que nem nós. Filho, se você se comportar, eu te dou um celular. Ele não é que nem nós. Ele não faz isso. Ele não barganha. Deu para você entender? Esse não é Deus. Mas nós queremos esse Deus. Esse Deus. Por isso começamos a orar. Por isso começamos a jejuar. Por isso começamos a ler a palavra. Recebemos a bênção. Solta tudo. E se Deus não der, solta tudo. Começa a birra com Deus. Com uma criança que anda na rua e grita: ah! 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 Nós, o que nós fazemos? Morremos de vergonha. Uns dão tapa, outros pegam da orelha, e outros chegam em casa, tá na criança. E outros não têm essa autoridade de botar o filho na linha. E ainda dá na rua para o filho não fazer show na rua. Presta atenção. Teu filho é vaso precioso. Teu filho não é largado para qualquer um vir encostar na tua filha. Para qualquer um encostar no teu filho. Presta atenção. Na escola, dentro da igreja. Presta atenção. Nós temos visto isso. Nós vamos, andamos, nós vemos, nós cruzamos. E é tarde demais. Acorda, mãe. Acorda com sua filha.
cuidado, sua filha vai dormir na casa de alguém. Aonde vai dormir? Com quem vai dormir na casa de alguém? Quem é essa família? Cuida da sua família, cuida da sua casa. É muito sério. Teu filho tem que ver um lugar da presença de Deus. Teu filho tem que ver um lugar que a mãe e o pai buscam a presença de Deus, para ele ser gerado a viver essa presença de Deus. A presença de Deus tem que tomar a sua casa, ao ponto do teu filho querer estar nessa presença de Deus, a ponto do teu filho ele ter sede, não por imposição que ele tem que ler a Bíblia, não por imposição que ele está na casa de Deus, mas por um ato de consciência. Sim, eu quero viver essa presença de Deus. Você deve desejar isso. Eu não sei porque eu entrei nessa parte. Isso não está na mensagem. Mas eu quero te dizer que se Deus está falando, é um alerta do que está acontecendo ou do que irá acontecer. Não é para você oprimir o seu filho, mas é para você ensinar e vigiar o que está acontecendo ao redor do seu filho. O seu filho passa tempo integral na escola. O seu filho passa o dia todo na escola. Quando ele chega em casa, são pequenas horas que ele está com você. E é mais horas que ele está lá fora. Com quem ele vai caminhar? É com o teu pensamento? Ou é com o pensamento da palavra de Deus? Ou com o pensamento de fora? Ele vai caminhar com pensamentos de fora. A mudança das atitudes, do que ele fala, representa o que ele está absorvendo. Preste atenção, o que se fala na mesa. Qual é o assunto da mesa? Sai totalmente fora da mensagem. É Deus falando, o que se fala, o que está na mesa. É ali que solta as coisas. Eu fico imaginando que os professores veem misericórdia. Preste atenção, olha a Bruna, preste atenção. Letícia também está aí, Andrade também, né? Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Ok? A Nilza, né, também professora, preste atenção, tantos outros aqui. Amém? Uma igreja rica de mestres, para a glória de Deus, amém? Voltando para a mensagem, não é agora você não vai chegar e vai enlouquecer seu filho. Você vai orar e Deus vai revelar. É assim que sempre foi, e é assim que sempre vai ser. Ele traz um alerta. Vai nesse alerta. O que está acontecendo, Jesus? Vai. E tudo bem. Nós já não fomos jovens? Já fomos, já demos trabalho? Demos. Coitada da nossa mãe. Não é verdade? Coitada. Amém? Voltando aqui. Então, eles achavam que tudo se resumia em herdar a terra prometida. Mas era muito mais que isso. O profundo desejo de Deus era intimidade. E ele fala claramente isso. Ele relata de forma poética. Olha esse versículo. Êxodo 19, capítulo 19, versículo 4. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para juntos de mim. Olha o que ele fala. Eu os tirei do Egito, os transportei como asas de águia. Jesus, nós vemos Deus, ele era poético. Ele transportou para levá-los junto dele. Aonde ele fala isso? Ele fala isso lá no Monte Sinai. Lá ele fala para Moisés, diga para o meu povo que eu os tirei, os transportei para junto de mim. Deus, eu quero ser transportada para junto. Está nos braços dele, no cuidado dele, é algo maravilhoso. Mas o povo não entendia, o povo queria a terra. Deus
mostrava o Monte Sinai. O povo queria a terra e Deus mostrava o Monte Sinai. Deus queria o lugar da presença, aquele lugar era o lugar da presença. Mas eles vinham e adoravam outros deuses. Eles queriam as coisas, eles queriam tudo, eles não queriam era Deus, eles não queriam a presença de Deus. Mas o diálogo do povo era diferente. O diálogo do povo era: você não nos levou a uma terra onde mana leite e mel, nem nos deu uma herança de campo, vinhas. Em Números 16, versículo 4, fala isso. Os seus corações estavam interessados em no quê? No quê? Mais do que em quê? Em que eles iriam herdar. A presença de Deus dá uma herança eterna. Não é só uma herança eterna, é muito mais. É tudo, é o conjunto. É o conjunto. Maravilhoso. Maravilhoso. Moisés, por várias vezes, ele falava para o povo: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso. E de fato, zeloso, Êxodo 34, 14. Mas o que eles faziam? Eles traziam as contaminações para dentro. E assim foi no decorrer de todo esse período após a conquista. O período em que eles conquistaram a terra prometida foi um dos períodos mais lindos, porque foi um período em que Josué e Caleb levavam o povo a viver uma presença de Deus. E à medida que vivia a presença, à medida que havia a conquista. Foram passando décadas, períodos, tempos, até que Deus envia o seu filho. Deus declara, ele fala, e antes de ele enviar o seu filho, ele fala em Malaquias capítulo 1, versículo 2. Ele fala para o povo de Israel: eu sempre te amei. Ele declara o seu amor, ele sempre te amou, ele sempre amou o povo e ele sempre te amou. A maior ação de tudo isso, nós vemos com o seu profundo anseio por nós, encontrado em Jesus, em Lucas capítulo 19, versículo 10, que fala que nós vemos o anseio e que Jesus, ele relata: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Interessante que ele não veio somente para salvar, ele veio também para nos buscar. Você foi achado e buscado por ele, ele te buscou, ele te achou. Não foste vós que me escolhestes, primeiro eu vos escolhi. Ele veio para nos buscar, porque ele veio para nos chamar ao encontro dele. Presta atenção. Quantas pessoas foram batendo em você, até você entender de uma voz, uma semente sendo lançada para que você se volte a Cristo. Quantas pessoas foram colocadas diante de você para levar você a ser impactado e ter sede de buscar a vida nele. É no momento da solidão que somos tocados. É no momento do vazio. É no momento do desespero que somos imersos a esse lugar de acolhimento dos braços dele. Ele envia seu filho se dá por amor de nós. O seu filho. E quando o seu filho vai até o Pai, ele deixa o seu espírito. O seu espírito não foi como na época do povo de Israel, que
tomava uma determinada pessoa com poder e usava. Não, o seu Espírito foi dado a cada um que reconhece Ele como Senhor e Salvador. O Espírito de vida, o Espírito de vida está aí. O Espírito de vida está aí, não o Espírito de morte. Eu quero te desafiar nesta manhã a esse lugar de intimidade, esse lugar de presença. Já tem um bom tempo que isso tem mexido na minha mente, no meu coração, na alma, no meu espírito. Já tem alguns meses. Parece que eu vou enlouquecer, uma necessidade extrema de viver esse lugar. Eu quero te dizer, não relute para ir a esse lugar. Sai daqui. Sai do meio dos problemas. Vá a Ele. Deixa Ele construir na sua vida. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele fazer a boa obra em você. Deixa Ele cuidar. Nós vemos um relato aqui na Bíblia, quando Ele olha para o povo, Ele olha para os discípulos, Ele estava cansado. E Ele diz para os discípulos, vamos para um determinado lugar. E Jesus, Ele estava dormindo naquele barco. Ele dormia naquele barco. Ele estava cansado, Ele tinha acabado de pregar. Ele não parava, Jesus não parava. Foram 3 anos sem parar. E quando Ele parava, era para orar com o Pai. E naquele momento, Ele dorme no barco. Naquele momento, tinha uma tempestade. Os discípulos acordam Ele para a tempestade. Acalmar, Jesus pega e leva a tempestade, acalmar. Chega naquele lugar estava quem lá? Havia um? O que havia? Vamos lá, quem conhece a Bíblia? Um lunático. Que se fosse nos dias de hoje, esse lunático estaria numa casa de louco. Um lunático. Jesus vai, liberta aquele homem. Terminou de libertar, ele volta para o barco e vai para aquele outro lugar. Ele foi para lá por uma alma. É a expressão viva desse versículo. Ele veio salvar e buscar o que havia perdido. A primeira coisa que você deve se perguntar, por que você não vive essa presença? Eu quero dar umas respostas. Você se acha tão insignificante? Tão desvalorizado, tão pecador? Tão rejeitado, ao ponto de não acreditar num amor tão genuíno, tão puro, tão santo, tão sublime como o amor de Deus por você. É a falta da fé. Você não crê nesse Deus. Você não crê no seu amor. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso crer nele. E eu só consigo crer mediante a palavra. As carências por pessoas te impedem de você abrir mão dessa vida e de ter mais tempo com Ele. É o ativismo. O fazer. Que te impede de você estar nele. O que é que está te impedindo? É o pecado? Quando nós falamos de pecado, nós falamos de tudo.
Também falamos das mágoas e das feridas que você não deve guardar em você, porque isso é um pecado. O ódio, o ressentimento, a dor, tudo isso você tem que remover, é lixo. Você tem que sair desse lugar. Por quê? Por você, para viver essa presença nele. Não há nada que alguém possa ter feito de tão grave, pode ser o pior desse mundo, que vai interromper o teu elo com o Pai. Mas até nisso, Ele é misericordioso. E Ele te entende. E Ele te atrai para te tirar desse lugar. Porque enquanto você estiver nesse lugar, você não consegue estar com Ele. Por isso você precisa sair deste lugar. Você precisa sair deste lugar. Desde que começou, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, vários vídeos foram sendo colocados, vários. E um deles, com vários louvores, todos conhecidos, mas teve um que martelou em mim, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. E chegou um momento na sexta-feira à tarde, eu falei, Senhor, por que que isso entra em mim? Por que isso entra, toma minha mente, e está em inglês, eu falei, não entendo nada. Por que que isso está entrando, Pai? Né? Toma minha vida agora. Eu só sei que o Senhor me lançou no rosto no chão. E o Senhor começou a falar comigo. E eu quero falar para você, trazendo isso para você. Eu faço parte de você. Eu estou em você. Aonde você vai, eu estou em você. Eu faço parte de você. A Bíblia fala, isso ele não falou para mim, mas é o que está na palavra de Deus. Ele fala que Ele conhece os nossos pensamentos. Aí perguntei para o Mateus, falei, Mateus, tem um louvor, né, Mateus, que está em inglês. Esse louvor não sai da mente. Na hora ali, quando eu caí, eu me levantei, o Espírito Santo falou, pergunte para o Mateus. Eu sabia que ele ia ter a resposta para mim. Deus mostrou o rosto dele. E eu perguntei. Mateus falou assim para mim, pastora, deixa eu ouvir. Eu falei, ele não vai. Será que ele vai entender essa gravação aqui, um pedacinho tão curtinho? Na hora ele falou, eu sei qual é o louvor, pastora. Mas ele está em inglês, tem a tradução em espanhol, né? Mandou o louvor para mim. O pedaço do louvor, ele fala assim, que o Espírito Santo nos tirou das cinzas. E que o Senhor Jesus, como é, Mateus? Que o Senhor Jesus, ele ressuscitou e me ressuscitou. Eu não sei o que ele fez comigo na sexta tarde. Eu só posso dizer para você, ele me ressuscitou. E nós vamos entrar em oração, mas antes disso eu quero lançar um desafio para você. E aqui começa a minha caminhada sem parar, para a glória dele. Cada pessoa que trouxer 10 pessoas
que não tem Jesus, eu, Sumaia, vou dar uma Bíblia de estudo. Você vai escolher a Bíblia de estudo. E eu vou dar a Bíblia de estudo. Cada pessoa que trouxer 10 pessoas que não têm Jesus, não tem. É o desafio da igreja de salvar o perdido. Coloque-se em pé. Nós vamos alcançar o perdido. Por meio do testemunho, de conversão, nós vamos alcançar. Tudo que tiver que fazer para alcançar, nós vamos fazer. Nós vamos movimentar essa igreja para fazer. Todo o movimento agora será para alcançar o perdido. É na rua, é na esquina. Nós estivemos indo aí com 3 pessoas, parando as pessoas na rua para orar. As pessoas choravam, falando dos seus problemas. É gratificante poder ser um instrumento de Deus, sabendo que somos tão pequenos. É como se tivesse uma outra dimensão na rua, em um outro lugar na rua. Mas não adianta tudo isso que está sendo dito, se você não se voltar a essa presença. Porque você vai sair daqui da igreja e vai ser mais um culto religioso. Vai ser só mais um culto. Onde vai chegar na terça, você não lembra nem mais o que foi dito. A minha presença de Deus, a minha presença na casa do Senhor, ele não pode ser somente um lugar para estar. Temos memórias de quando saímos com alguém, quando tomamos um café, tiramos foto, mas nós não colocamos memórias dentro da casa de Deus, com o corpo de Cristo. Não colocamos memórias nas redes sociais, no celular. Quando estamos na casa de Deus, por que não temos essas memórias? Quando estamos do lado do meu irmão, quando estamos orando com o meu irmão, quando estamos nos alegrando com o meu irmão, nós não temos memórias. Cada palavra pregada tem que ser uma palavra como se fosse o último dia. O último dia vivido. O último dia vivido. Feche seus olhos. Eu quero que você entregue as fagulhas. Eu quero que você entregue os dardos inflamados dentro de você. Eu quero que você entregue as dores, as raivas, os sentimentos, os ódios. Eu quero que você eleve os teus olhos a caminhar com os olhos do Senhor. Para de caminhar com os olhos dos outros. Caminhar com os olhos dos outros é ser contaminado. O povo de Israel vivia sendo contaminado pelo que o outro falava ao seu lado. E não ouvia a voz daquele que conduzia. Não ouviam a voz de Moisés. Chegou um momento que Moisés não aguentou mais. Em vez de tocar a pedra, ele bate na pedra. Ele estava exausto. Porque ele via um povo que não ouvia. Deixa Deus se achegar em você. Deixa aquele que te ama se achegar em você. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus ser quem Ele quer ser em você. Ele te ama. Mais do que teu marido, mais que tua esposa, mais que teu filho. Ele te ama. Aleluia. Aleluia.
quero que você venha à frente. Você que precisa liberar o teu coração. Desmonta se alguém da igreja está te vendo. Mais do que eu me exponho nesse altar é impossível, gente. Eu acho que a mais exposta aqui da igreja sou eu. Não tem um pastor que fale de si mesmo como eu falo. Eu falo de mim, eu falo das coisas erradas que Deus me pega. Porque eu quero dizer que é muito bom ser pego por Ele, né? Tem pastor que faz, ela faz, Fátima faz. Mas eu ganho nessa. Porque eu amo falar o que Deus faz. Porque eu vejo como eu sou imperfeita. E como eu dependo dEle. Eu dependo dEle. E se eu me descuidar de depender dEle, nem minha família me aguenta. Amado, sou difícil. Pastor, aí ó, ela fala, tem um temperamento forte. Temperamento forte. Mas que está sendo moldado. Por isso que às vezes algumas pessoas falam, a pastora está meio distante. Não é, a pastora está sendo moldada. Nesse modo você tem que fazer assim um pouco, ó. Porque nesse modo você é cavado. E o cavar, dependendo, você solta uma chispa. Não é legal. Mas lembrando que sempre a chispa é porque você identificou algo errado. E quem vê algo errado quer corrigir. Só que tem coisas que é só Jesus. Só Jesus corrige. É isso aí. É você que vai fazer isso. As mentiras que foram colocadas no seu coração, uma vida de aparência que você aparenta viver e você não vive, uma postura que você demonstra e que você engana você mesmo se engana e você mesmo se afeta, você mesmo está se matando. Então você precisa sair desse lugar. Eu quero que você venha à frente. Tem uma pessoa que aos seus 23 anos de idade viveu algo que até hoje paralisou a sua vida. E que Deus quer te resgatar, te remover dessa dor. Você que se engessou no chamado, no ministério. Em que sentido, pastora? Você secou. Você secou. Você não vê beleza mais em ninguém. Você não consegue ver beleza. Você não consegue ver transformação. Você não acredita na mudança das pessoas. Você não acredita. Você secou. Você perdeu a esperança. Eu quero que você venha à frente. Você não acredita na igreja do Senhor. Eu quero que você venha à frente. Quero que você venha. Aquele lugar, a pessoa veio e ela se rendeu. Nós estamos aqui para te julgar, nem te condenar. Nós estamos aqui para te acolher. E dizer o quanto você já é amado, 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 amado. Amado. Deus me mostra um cansaço. Eu quero estar. Pessoas cansadas. Deus me mostra um cansaço. Nesse lugar. Tua presença, Senhor Jesus. Tua presença.
visão. Traz esperança no nosso olhar. Traz cura, Senhor, cura. Leva-nos a amar o próximo como a Ti mesmo. Leva-nos a amar o próximo como o Senhor amou. Como o Senhor nos amou. Derruba o julgamento, Jesus. Tira, Senhor, o pecado do nosso meio. Tira as mentiras. Você que é filho, você que tem mentido para o seu pai. Você que tem mentido para o seu pai, você vai até o seu pai e sua mãe vai pedir perdão agora. Chega de mentira. Você seja curada agora. Que essa ausência seja suprida pela presença do Espírito Santo. Pelo amor do Pai. Que você se sinta amado. Você se sinta amado no reino. Você se sinta amado fazendo parte do ministério. Parte da obra viva dele aqui na terra. Que você sinta amado. Em nome de Jesus. Dê a melhor salva de palmas a esse Deus maravilhoso.